Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma semana de atividades. Então, semana passada, nós estávamos vendo sobre entendendo a tabela periódica. E eu disse até que alguns já conheciam a tabela, porque às vezes ela vinha em capa de caderno, tá? Então, essa semana nós vamos ver a tabela periódica, vamos falar um pouquinho sobre ela especificamente. Tá? Então, aqui está a tabela periódica. Eu coloquei no colorido para vocês visualizarem bem. Então, vocês seguem na folha de vocês e olhando o vídeo que aqui está colorido, vocês entendem melhor, tá? Então, observem a tabela periódica, tá? Vocês estão vendo que tem várias cores nela e nós já vamos entender por quê. Então, ó, a organização dos elementos químicos por ordem crescente de valor do número atômico, número atômico, nós sempre usamos esse símbolo Z, tá? Então, vamos observar na tabela periódica. Ela está em ordem crescente do número atômico. O número atômico é esse número que vem aqui no quadradinho. Vocês estão vendo que o H, que é o primeiro, o hidrogênio, é o 1. Depois, lá do outro lado, no azul, o hélio, que é o HE, é o número 2. Lembra que eu falei semana passada o porquê desses símbolos? Quando é um símbolo só, nós escrevemos com maiúscula. Quando tem duas letras, a primeira sempre é com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula. Isso é regra, tá? De nomenclatura, é uma regra universal, tá? Então, vocês entenderam que é em ordem crescente do número atômico. Os elementos químicos são representados por seus símbolos dentro de um quadradinho. Então, cada quadradinho tem os elementos químicos, tá? Representados, então, com letras. As linhas horizontais são chamadas de períodos, onde os elementos estão dispostos na ordem crescente de seus números atômicos, que eu acabei de falar. As linhas verticais são as famílias, cujos elementos estão agrupados segundo suas propriedades químicas. Veja a ilustração do ferro, que é Fe. 26 é o seu número atômico, tá? Então, olha aqui o ferro, ó, tá bem aqui, ó. Tá? 26 é seu número atômico. Por que essas cores aqui que vocês vão ver na tabela? Eles são representados pelas famílias. Que famílias? Família dos metais, família dos não metais, família dos gases, tá? Então, por isso que é tão representado por cores. Então, aqui tem o ferro que está maior para vocês, específico, que vocês entendem o que significa cada número, cada símbolo que está dentro do quadradinho. Então, o número lá que nós já falamos de cima é o número atômico, o Fe é o símbolo, esses números que tem do lado é uma distribuição eletrônica que nós vamos ver mais para frente, aí tem o nome, ferro, escrito, e a massa atômica, que também nós vamos ver mais para frente, tá? Então, isso que eu gostaria que vocês entendessem bem como é formada a tabela periódica. E átomo? O que é átomo? É constituído por um núcleo pequeno com carga positiva, prótons, e outra partícula sem carga, nêutrons, envolto por uma região com carga negativa, elétrons. Então, isso também nós vimos semana passada. Então, o átomo, ele é um núcleo pequeno, nele tem carga positiva, que nós chamamos de prótons, tem uma partícula sem carga, que nós damos o nome de nêutrons, e tem a carga negativa, que nós damos o nome de elétrons, tá? Na segunda imagem, você observa a localização das partículas. Ó, aqui está um átomo, a representação de um átomo para vocês entenderem, tá? Na segunda, ao redor do núcleo, distribuídos por camadas. Os elétrons dos átomos que formam os elementos químicos estão distribuídos em camadas ou níveis de energias, representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, mais para frente, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa distribuição eletrônica, que nós vamos usar os números. De novo, eu vou usar o elemento químico ferro como exemplo, tá? Então, o ferro, como nós vimos, o símbolo dele é Fe. Nunca esqueçam que essa escrita é uma regra universal, tá? O F sempre com letra maiúscula e o E com letra minúscula. Então, todos que têm duas letras têm que ser escrito assim. Se escrever de outra forma, vai estar errado, tá? Na terceira imagem, observe a representação química onde temos o número atômico, o Z. Então, sempre que vocês olharem esse símbolo Z,
quer dizer número atômico, que nós usamos para representá-lo. Então, o número atômico do ferro é o 26, que é esse número que está em cima aqui no quadradinho. E a massa atômica, nós vamos usar a letra A, que é esse número que fica localizado embaixo no quadradinho. E a distribuição eletrônica por camadas vai ser, ó. Como que eu uso essa distribuição eletrônica? Que número que eu vou pegar para fazer essa distribuição eletrônica? O número 26, que é esse número que está em cima aqui no quadradinho. Então, eu vou distribuir esse 26 em camadas, que ficará assim, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 14 e N igual a 2, tá? Nas próximas semanas, eu vou ensinar como fazer essa distribuição eletrônica, ok? Então, a atividade, vocês vão pesquisar na tabela periódica acima, ó. Qual elemento químico que ocupa a posição 30? Deu o nome e o símbolo. Qual elemento químico que ocupa a posição 76? Deu o nome e o símbolo, tá? Nunca esquecendo aquela regra de nomenclatura, a escrita do símbolo. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição nos grupos, certo? Até semana que vem. Tchau!